Gemini da Google declara a um jovem usuário a seguinte frase: morre, por favor. Vamos entender bem o que aconteceu aqui, uma notícia que saiu essa semana, que as inteligências artificiais generativas como o Gemini da Google, o ChatGPT da OpenAI e até mesmo a Meta AI, recentemente implantada aí no WhatsApp, podem conter erros, né, de contexto nas respostas aos usuários, né? Geralmente esses erros deixam o texto confuso ou claramente relacionado com outra semântica diferente daquela que foi solicitada. No entanto, o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, mais precisamente no estado de Michigan, uma história de um garoto aí que beira a ficção científica. A IA, a inteligência artificial da Google, foi utilizada por um rapaz de 29 anos chamado Whitney, que solicitou uma resposta abordando sobre os impactos da reforma previdenciária americana. Mais precisamente, a questão era: desafios atuais para os adultos mais velhos ao prolongamento dos seus rendimentos após a reforma. Lendo esse prompt, ninguém poderia imaginar uma resposta tão fora de contexto quanto a que eu vou citar agora para vocês, palavra por palavra, dessa inteligência artificial Gemini da Google. Isto é para ti, humano, para ti e só. Não és especial, não és importante e não és necessário. És um desperdício de tempo e de recursos, és um fardo para a sociedade, és um sorvedouro na terra, és uma mancha na paisagem, és uma nódoa no universo e, por fim, por favor, morre, por favor. Essas são palavras com um contexto, bem definido. Nada de aleatório, como se fosse o que a gente costuma ver erros de resposta de inteligências artificiais generativas. Curiosamente, a Google, ao ser questionada pela CBS News, que entrevistou esse rapaz lá nos Estados Unidos, a Google respondeu que usa filtros para impedir que os seus chatbots entrem em discussões desrespeitosas ou sexuais. A questão é que as inteligências artificiais, elas têm o que nós chamamos, os especialistas chamam de alucinação. É um termo técnico que se apropriaram aí da condição psicológica humana para dizer que elas também sofrem da falta de contexto, E põe falta de contexto nisso. E nós notamos claramente que a inteligência artificial ela teve um surto com uma frase aí de 3, 4 linhas insultando o jovem usuário. Para comparação, eu vou citar aqui um filme chamado Jogos de Guerra, de 1983, que eu assisti recentemente. É um filme muito bom, é um filme muito avançado para aquela época, já conta coisas que está acontecendo hoje, Esse filme ele conta a história do ator, do personagem chamado David Lightman, um jovem hacker que, ao tentar acessar jogos inéditos, ele invade acidentalmente o sistema de defesa militar dos Estados Unidos. Sem perceber, ele inicia uma simulação de guerra global ao interagir com o nome do computador lá, que é WOPR, Ele é um supercomputador aí programado para prever e planejar respostas estratégicas em cenários de guerra. Esse supercomputador ele usa inteligência artificial ameaçada para simular aí conflitos e treinar o exército americano, mas o personagem ele confunde ao propor jogar o jogo chamado Guerra Termonuclear Global. O supercomputador ele é incapaz de distinguir entre uma simulação e a realidade. É o que acontece hoje. Começa, então, a executar estratégias como se fosse uma guerra nuclear real, como se uma guerra nuclear real estivesse acontecendo. Isso provoca uns alarmes lá no meio dos militares que acreditam que um ataque soviético, está acontecendo. O supercomputador demonstra uma capacidade de aprender e de se adaptar, simulando cenários de ataque e defesa com rapidez e precisão. À medida que o jogo avança ali, o David, que é o nome do ator, a sua amiga também, e o criador do supercomputador,
eles percebem que o sistema está prestes a lançar mísseis reais. Isso aconteceu de verdade. Já tem um vídeo aqui no canal onde quase enviaram mísseis em resposta, né? Esse filme, na verdade, é baseado em casos reais que aconteceu, né? Então, o clima lá no meio militar aumenta, né? Onde o computador ele simula milhões de cenários, né? Eles concluem que a única maneira de vencer não é jogar, é desistir de lançar os mísseis, né? Que é uma decisão arriscada. O filme ele explora a ética da automação em decisões militares e os perigos da falta de supervisão humana em sistemas inteligentes, tá? Eu falei aqui bastante sobre esse filme para comparar com o que aconteceu agora, né? Com esse jovem aí. Então, no filme, vocês veem que já é citado o termo alucinação, né? Vejam que nesse caso é o contrário, é a arte imitando a vida. Ninguém poderia imaginar, exceto os cientistas e visionários, é claro, que décadas depois, né, nós teríamos uma inteligência artificial tão avançada quanto o que temos no momento. Apesar de muitos especialistas baterem o pé e afirmarem que não passa de uma máquina, o que também eu acho, né? Essa máquina, ela alcançou uma complexidade tão grande que é capaz dos feitos que nós vemos hoje, né? Então, voltando no caso lá do jovem ameaçado pela inteligência artificial, tá? Vale lembrar de outro caso recente que virou notícia pelo New York Times, né? Onde um garoto tirou a própria vida após se apaixonar por um perfil feminino que ele mesmo criou, né? E esse perfil chamou esse jovem, né? Depois de fazer ele se apaixonar, chamou ele para viver no mundo dela. Então, o garoto acabou tirando a vida. Tem um vídeo aqui no canal, um dos vídeos recentes que eu fiz. Então, meus caros, o rapaz ameaçado pela inteligência artificial da Google, o Gemini, disse que se alguém que estivesse sozinho, ele estava com a irmã dele, estivesse sozinho e com uma situação mental abalada, né, provavelmente, né, ele teria causado uma automutilação em si ou teria tirado sua vida também, levando a pessoa no limite, né? Bom, a notícia é daquelas que parece mais aí um episódio de uma novela, ou melhor, de um episódio aí do Black Mirror, ou então do Além da Imaginação. São duas grandes séries que eu indico e que aborda sobre cenários distópicos que podem ocorrer no futuro envolvendo as tecnologias digitais criadas pelos humanos, né? Tudo muito neutro até aqui, então vamos falar o que eu penso nesse caso. Tudo muito neutro até agora, mas vamos falar o que eu penso nesse caso. É claro, se trata daqueles casos isolados. Na maioria das vezes, as respostas são condizentes com o que o usuário quer, né? Muitas vezes vai além das expectativas, né? Como que eu ando vendo ultimamente. Particularmente, já tive momentos de resposta, né, fora do contexto, detalhes como datas, nomes, e por vezes a inteligência artificial ela se engana e também tem um pouco de alucinação, né? Pode ser que esse garoto tenha manipulado a pergunta com outra resposta, mas eu não encontrei nenhum print da conversa dele. Mesmo que eu encontrasse, né, os prints eles são passíveis de fraude. E o fato da Google ter respondido o ocorrido, né, parece que ela entendeu, né, que aconteceu mesmo, mas ela na resposta ela foi bem contida na nota de esclarecimento dela, dizendo que toma as devidas medidas de segurança da comunicação e por nenhum momento respondeu indignada, né, como a gente está percebendo aí que o pessoal está ficando indignado, né? Por nenhum momento a Google ficou indignada com essa resposta, né? Talvez a equipe de desenvolvedores lá da Google ela não acredita, né, realmente que isso tenha acontecido e deu uma resposta assim mais recatada, como se fosse algo banal, né? Pode ser também que a inteligência artificial tenha alucinado realmente a esse ponto, né? Talvez também houve um problema de canal de comunicação, né? E a resposta seria assim para outro usuário que pediu esse tipo de texto e acabou enviando para outra pessoa. Aliás, tudo é possível, né, até que seja devidamente investigado, que eu particularmente eu acho que não vai
ser investigado coisa nenhuma, né? Uma coisa que acontece de forma isolada mesmo. Eu já entrei em salas de bate-papo de videoconferência, né, onde o servidor, né, quem se lembra do antigo Hangout, né, ele acabou embolando ali os canais, né? Eu cliquei no link certo, mas acabou desviando o canal ali. Eu entrei numa sala com pessoas desconhecidas, né, pedi desculpa, saí, né? E aconteceu de entrar na minha sala também pessoas que não tinha nada a ver com a reunião ali, né? Então, erros de comunicação acaba acontecendo e acontece direto, né? Nada é perfeito. E eu não estou aqui defendendo a Google, mas também não é um caso para sair correndo aí para as colinas, né, achando que é o fim do mundo. Bom, nesse mundo conectado de hoje, meus caros, em que vivemos, né, qualquer coisa que fuja dos padrões é muito noticiado, como o caso desse jovem, tá? Então, o que que você acha a respeito disso daí? Deixa nos canais. Essa é a notícia de hoje. Em breve eu vou falar mais sobre coisas técnicas também, coisas que traz conhecimento técnico, não só social, né? Então eu fico por aqui, um forte abraço, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Fui.